Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ser Mestre, Ser Doutor. Este canal pretende que você tenha instrumentos e ferramentas para resolver e acelerar a sua análise qualitativa, seja ela qual for, que técnica você tenha escolhido. Bem, hoje, neste vídeo, eu queria que você me acompanhasse até o final, porque nós vamos fazer uma série de vídeos sobre análise de conteúdo. Nós vamos iniciar, naturalmente, como estamos no Brasil, falando da Bardan, mas eu queria fazer algo diferente dessa vez. Eu queria fazer quase uma leitura do livro da Bardan inteiro, não é? De tal forma que, se você assistir toda a série, você vai ter uma leitura do livro da Bardan, tal como ela escreveu, tá? Na sua última edição, e eu vou comentar as reformulações e atualizações, que não foram muitas ao longo desses anos, e também você vai conseguir ir adiante, tá? Eu vou fazer atualizações, porque, como você sabe, não sei se sabe, mas não existe só a Bardan, né? No Brasil é quase sinônimo de análise de conteúdo o livro da Laurence Bardan, né? Da década de 70, essa francesa que escreveu tão bem, que eu gosto tanto desse livro, mas não existe só ela. Esta área da ciência evoluiu, como nós vamos ver no vídeo de hoje. Houve uma evolução, uma história por trás disso, tá? Então, vamos começar então, o objetivo então desse conjunto de vídeos é justamente fazermos isso, revisitar o livro da Bardan, ampliando, mostrando o que é que a ciência nesta área de análise qualitativa, do qual a análise de conteúdo é uma das técnicas, tem avançado, né, nesta área. Claro, o livro que nós sempre vamos partir é esse aqui, né, o livro da Bardan, esse livro que eu tenho aqui em papel em minhas mãos, desde 2004, mas você vê aí, eu colhi na internet algumas capas antigas. Eu já li essa versão de 94 também, tá? A versão que estava traduzida computadores por ordenadores, né? Que é a tradução ao pé da letra do francês. Essa é uma edição rara, essa de 1994 que você tem aqui em cima, né? E que é na verdade uma nova edição, essa de 2011, né? E agora mais recentemente tem algumas atualizações, mas não foge muito o texto. O texto é basicamente o mesmo da década de 70, tá? É um livro que os brasileiros e toda a academia, né, das ciências humanas, sociais, educação e mesmo saúde tem usado de forma muito intensiva, né? Então, só para vocês terem ideia, eu também colhi aqui algumas capas com o título de análise qualitativa ou análise de conteúdo, não é? Eu destaco, por exemplo, esse aqui. Nós vamos trazer muitos conteúdos sobre este aqui, que eu vou até dar uma ampliada para vocês verem mais aqui plenamente, né? Do Kimberlin. Esse é um livro bem interessante, que vocês também podem colocar na mira aí, não só a Bardan, né? Esse outro também. Bem, nós também temos um livro sobre análise qualitativa, que é o Resolver e Acelerar a Análise Qualitativa. Se você não tem esse livro ainda, escrito por mim e por minha esposa, você pode ainda ter este livro, tá? Ele é um e-book gratuito. Tem uma seção que a gente fala de análise qualitativa através da técnica de análise de conteúdo, mas nós falamos de outras coisas. É uma visão geral, porque o objetivo deste e-book é mostrar caminhos para resolver e acelerar a análise qualitativa de dados e não focar simplesmente na análise de conteúdo. Então, tem uma literatura vasta, principalmente em inglês. Se você ler em inglês, vai estar realmente muito bem assessorado sobre isso de análise qualitativa. Mas, neste vídeo, nós vamos fazer essa navegação aí de forma aprofundada, ampliada, revisada sobre o livro da Bardan, tá? Claro que, se você ler o livro e assiste esse vídeo, ou assiste o vídeo e lê o livro, não é feita a história do ler o romance e assistir o filme, né? Aquela velha disputa, todo mundo fala, né? O que é preferível, ler o livro e depois assistir o filme,
ou assistir o filme e depois ler o livro, né? Aqui é a mesma coisa, ou você assiste esse vídeo e depois vai ler Abardan, né, no seu livro original e tudo, um livro das edições 70 de Lisboa, e muito vendido no Brasil ainda hoje, tá? Esse é o índice do livro, eu fiz aí um pequeno scan para mostrar para vocês. Onde está a seta aqui em cima, nós vamos o que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, que é essa primeira parte, a história e teoria. Só o primeiro capítulo, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo bem longo, tá? Se você realmente necessita estar fazendo mestrado, doutorado, você vai ter paciência, dá uma pausa, vai comer pipoca, volta, tá? Porque eu não tenho aqui muita preocupação com aquelas pessoas que querem fazer vídeos curtinhos e tal. Aliás, uma das coisas como professor que mais me libertou da ditadura do tempo, né, foi gravar aulas para o YouTube, né? Você que está aqui chegando pela primeira vez, meu nome é professor Francis Lê, tive muitos anos em Portugal, agora estou no Brasil, e eu gostaria que você se envolvesse aí com o nosso canal, se inscrevesse, acionasse o sininho, essas coisas que todos os youtubers pedem, né? Porque isso ajuda o algoritmo, né, do YouTube a mostrar que isso é um conteúdo relevante. Então, nós estamos aqui para falar para pessoas que realmente querem se aprofundar e aprender a resolver e acelerar. Então, esse capítulo muitas vezes é menosprezado, é pulado, tá? Quando as pessoas compram um livro da Bardan, ela vai logo para a parte 2, que é a parte prática, ou a parte do método, das etapas, né? Isso é um dos motivos pelo qual a Bardan, na minha opinião, fez sucesso, não só porque era um dos livros traduzidos, né, com acesso fácil em português, mas também porque, mérito dela, naturalmente, e ainda o ela organiza muito bem as etapas, tá? E você sabe por onde, o que fazer, né? Como fazer, e isso faz toda a diferença e tal. E alguns negligenciam este primeiro capítulo aqui, não é? O capítulo de exposição histórica. Mas é muito importante e é isso que eu vou fazer. Então, se você é daqueles que vai pular, então assista o vídeo, né? Nem que seja em 2x, essa exposição histórica. Então, o objetivo aqui, no primeiro momento, não é fazer um videozinho curtinho e tal, para você já começar a análise. É fazer um vídeo reflexivo, aprofundado, tá? Essa é a intenção. Se isso vai ser alcançado ou não, depois você avalia, coloca aí nos comentários, dá um feedback e a gente pode sempre melhorar os nossos vídeos para que ele possa alcançar as suas necessidades mais profundas em termos de análise de dados, especialmente agora que vamos falar de análise de conteúdo do livro Análise de Conteúdo, tem o mesmo título, né, da Laurence Bardan. Bem, eu não vou falar da história da Laurence Bardan, naturalmente, nós vamos falar um pouco da história que ela conta nesse primeiro capítulo, exposição histórica do livro dela, tá bem? Então, papel e caneta na mão, ela começa dizendo assim: a história da análise de conteúdo é essencialmente referenciar as diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um instrumento de análise das comunicações, tá? Que é a primeira pista sobre o que é análise de conteúdo, se você está chegando agora, né? Você analisa as comunicações, as entrevistas, né? O que as pessoas dizem. Hoje em dia, o que é que as pessoas dizem através das mídias, né? No WhatsApp, no Facebook, nas interações, ou seja, análise das comunicações de forma geral, em todos os assuntos, das ciências humanas e sociais, da educação, da saúde e etc., é seguir passo a passo o crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos. É um parágrafozinho. Você vai ver, eu vou fazer aqui muitos recortes e comentar e trazer isso para vocês, para que chamando a atenção disso. Então, todo o desenvolvimento histórico da análise de conteúdo, tal como nós conhecemos hoje, né, análise de conteúdo moderna, nesses últimos anos, principalmente no século XX, né, para cá, começa muito nos Estados Unidos e etc. Mas só que existe uma antecedência
histórica, né, da análise de conteúdo, uma tal pré-história, que tem a ver com a capacidade que os seres humanos sempre tiveram de analisar, principalmente analisar e interpretar o texto sagrado, né? Interpretar os textos sagrados, especialmente a Bíblia, tem a ver com hermenêutica, tá? E isso os teólogos já há muitos séculos fazem isso, né? Ou seja, pegar um texto e interpretar esse texto. Tá? A Bardan não menciona no seu livro, por exemplo, o papel das concordâncias bíblicas no processo de análise, mas outros autores, quando fala da pré-história, né, fala das concordâncias bíblicas. O que é uma concordância bíblica? Você pega os termos, as palavras que mais se repetem em toda a Bíblia e coloca uma lista de referências, né, bíblicas onde esta palavra ou este termo se repete. Ora, isso implica um grande trabalho de interpretação, de coleção de palavras. A palavra amor. Quantas vezes a palavra amor aparece na Bíblia? E em que circunstância? Lista todas as palavras amor, onde é que ela está, qual é o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo, né? E você tem, então, uma concordância bíblica, né? Hoje em dia, as concordâncias bíblicas estão online, né? biblia.com.br, você encontra muitas bíblias ali, não é? Mas quando a gente pensa nessa pré-história, a primeira coisa que surgia na mente do interpretador, né, que fazia essa hermenêutica bíblica, o que é possível de interpretar, tá? E o que não é possível de interpretar. Então, essa pergunta, o que é possível de interpretação, o que não é possível de interpretação, e isso que não é possível de interpretação, eu preciso de uma observação cuidada para complementar o que você lê no texto. Essa relação do texto com a observação, ou seja, do contexto que está em volta daquele texto, é muito importante para a hermenêutica bíblica. E depois vai surgir muitas discussões, mais adiante no capítulo eu vou voltar a falar disso, quando a gente fala então, das primeiras escolas de análise de conteúdo, tá? Então, quando eu analiso somente o texto, ou eu tenho que analisar o texto ou o contexto? O que é importante? Isso é uma discussão, já vamos comentar isso a seguir, tá? Então, outros elementos dessa pré-história têm a ver com a retórica, a lógica, na observação dos discursos, né? Você tem aí duas tendências, né? A atitude interpretativa continua, em parte, a existir na análise de conteúdo, né? Essa atitude dos hermeneutas, dos intérpretes bíblicos de séculos, mas é sustentada por processos técnicos de validação. A análise de conteúdo não é, esperamos, diz a Bardan, nem doutrinal, nem normativa. Ou seja, doutrinal estaria ligado à retórica e normativa estaria ligado à lógica, né? Nesta herança pré-histórica, vamos dizer assim, da análise do conteúdo. Só que a análise de conteúdo pretende ser um processo técnico, validado, com rigor científico, com sistematização, e isso tudo vai nos levar historicamente para umas discussões bem interessantes, que essa discussão histórica não está 100% resolvida, tá? Porque é muito difícil afastar toda e qualquer implicação ideológica, mesmo multiplicando as técnicas de rigor e validação, tá? Então, essas implicações ideológicas estão diretamente, não é, relacionadas ao ato de interpretar na análise de conteúdo. Isso é uma problemática não só dessa técnica, mas de outras técnicas e, historicamente, da hermenêutica do texto sagrado e do uso da retórica e da lógica, né? ou do equilíbrio entre o doutrinal e o normativo, né? A análise de conteúdo vem como alguma coisa que pretende ser mais isenta, mais técnica, que tenha uma validação científica maior e etc. Mas nem sempre é possível, né? As implicações ideológicas interferem o tempo todo nesse rigor e validação. O pesquisador, você que está começando, você precisa compreender logo isso, tá? Essas implicações do que você é, do texto que você leu, da teoria que você se fundamentou,
tem implicações depois na sua análise de conteúdo. Isso precisa estar explícito no seu processo de análise para que quem lê a sua análise possa então fazer críticas a isso, tá? E possa compreender tudo isso. Bem, ela começa falando no seu primeiro capítulo, né, sobre essa exposição histórica de forma mais aprofundada do começo do século XX, né? Os começos, a imprensa e a medida, tá? Então ela fala que nos Estados Unidos o rigor científico invocado é o rigor da medida, tá? Do material analisado, e é essencialmente jornalístico, né? Ou seja, veja, nesta época você pegava os jornais e começava a analisar de forma muito rigorosa, tá? E media quantas vezes aparecia o verbo tal naquele jornal por tais e tais motivos, tá? Nesse início de século, tá? Até a década de 40, então eu tenho estudos quantitativos marcadamente da Escola de Jornalismo de Colômbia, os inventários, as medidas do grau de sensacionalismo, por exemplo, de um jornal, de uma notícia. E aí você tem o contexto também, nesses 40 anos iniciais de história, né, dos inícios da análise de conteúdo, a Primeira Guerra Mundial, o estudo da propaganda e da contra-propaganda própria de épocas de guerra, né? E isso casa muito bem, principalmente em 1927, com esse livro, que é um livro pilar fundamental desta época, né, que é Propaganda Technique and World War, tá? As técnicas de propaganda na Guerra Mundial. E essencialmente os analisadores, né, daquela época estavam preocupados em descrever o comportamento de forma rigorosa, tá? Com o máximo de rigor científico. Lembra-se que também nesta época nós temos aí a corrente psicológica behaviorista, não é? Onde o comportamento é a coisa mais importante a ser diagnosticada, a ser medida, tá? Então eu tenho aqui um rigor quantitativo. Nesta época, a análise de conteúdo tem um caráter muito quantitativista, tá? De contagem das notícias, medir o grau daquele efeito, da propaganda, e tudo nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. Mas a linguística e a análise de conteúdo ignoram-se mutuamente nesta época, tá? E continuam a desenvolver-se ainda por muito tempo, tomando caminhos distintos, apesar da proximidade do seu objeto, já que uma e outra trabalham na e pela linguagem. Então, a linguística continua seu caminho e a análise continua seu caminho, uma ignorando um ao outro, diz a Bardan ali, página 13, eu estou lendo esse último parágrafo aqui desses slides, tá? Para que vocês possam perceber qual é o clima, né, até os primeiros 40 anos aí do século XX, em termos de história, né? Vamos avançar mais. O terceiro tópico do capítulo da Bardan, desse primeiro capítulo, aborda dos anos 40 aos anos 50, né, esse período aqui, que ela chama de um período de sistematização das regras e o interesse pela simbólica política, tá? E claro que isso é influenciado naturalmente pela Segunda Guerra Mundial. 25% dos estudos empíricos que revelam a técnica de análise de conteúdo pertence à investigação política. Então essa é a grande preocupação dos analisadores que usam as técnicas de análise de conteúdo, naturalmente. O governo norte-americano exortou os analistas a desmascararem os jornais e periódicos suspeitos de propaganda subversiva, principalmente nazistas. Então, existe essa grande preocupação. Este é o foco, então, dos analistas, né? Eles pegam jornais, todas as propagandas, revistas de circulação na época e começam a caçar as bruxas. Os analistas ficam procurando, então, mensagens diretas, indiretas, e colecionar a quantidade e tal, e o nível dessas mensagens. É claro que com esse esforço todo, começa a surgir protocolos de pesquisa, né? Por exemplo, temas favoráveis ao inimigo. Quais são os temas
mais favoráveis que aparecem nas revistas e jornais, que seria provavelmente favorável ao inimigo. Comparação de conteúdo de jornais incriminados. Não? Esse jornal falou isso e aquele jornal com a mesma notícia falou aquilo. Né? Eu comparo, então, duas publicações suspeitas. Eu faço análise de favoritismo. Esse jornal ele é mais favorável a essa medida do governo, da guerra, etc. E também faço análise lexical, tá? Ou seja, eu vou procurar listas de palavras nazis ou com conteúdo nazista, eu faço análise de símbolos, tá? De palavra chaves, tudo isso, ou símbolos chaves, que é o termo básico da política, tá? Então, basicamente, eles estão procurando as palavras-chave, marcando certamente a mão e a caneta. Eu gosto de frisar isso porque hoje em dia tem pessoas que continuam fazendo assim, não é? Como na Primeira e na Segunda Guerra, como os primeiros analistas de análise de conteúdo leem e perguntam onde é que aparece a palavra tal, com implicações nazistas, né? Extermínio, não é? A noção de arianismo, né? Nas suas palavras, o seu sinônimo. Começo a marcar de caneta todas as páginas, depois coleciono, conto, né? Folio os jornais todos, conto, faço uma contabilidade de tudo isso. À mão, né? E existe hoje gente na academia, estamos em 2022, né? Que ainda continua fazendo como se fazia naquela época, tá? Bem, mas essa técnica também tem aproximação à crítica literária, tá? Começam a estudar temas como a mulher neurótica, análise de romance, muito famoso a análise das cartas de James, que eram 160 cartas de interesse à psicossociologia, mas principalmente usando, se preocupando com a objetividade e a técnica sistemática, tá? Então, simbolizando essa época, não é? De 1940 a 1950, essa é uma definição célebre que aparece com Berelson. Berelson, ou seja, só para lembrar para você que não foi a Bardan que inventou a análise de conteúdo, né? Mesmo a análise de conteúdo moderna, ela tem sua pré-história, né? E o Berelson, ela cita no livro essa definição que é emblemática dessa época. Claro que essa evolução depois evolui. Hoje nós não pensamos que a análise de conteúdo seja isso que o Berelson está aqui colocando. Tá? Eu vou ler para vocês. A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Isso é emblemático da época. Representa o que os cientistas, né, os analisadores que usavam a técnica de análise de conteúdo pensavam na época. Tá? Então, se você está pensando assim, que análise de conteúdo é isso, você está pensando como um cientista, né, um analisador de 1940 até 1950, mais ou menos. Tá? Embora tenha seu valor, a sistematização, por exemplo, a objetividade é uma coisa que eu sempre ressalto muito, porque você pode cair para o outro extremo e isso não é o objetivo da análise de conteúdo. Tá? A técnica pressupõe rigor e sistematização, etc. Bem, no quarto ponto do primeiro capítulo da Bardan, ela fala então da década 1950, 1960, tá? Essas duas décadas, e fala da expansão e a problemática, tá? Caracterizado pela expansão das aplicações da técnica de análise de conteúdo a disciplinas muito diversificadas e pelo aparecimento de interrogações e novas respostas no plano metodológico. Então, essa expansão, tá? Claro que gera e tem essas duas questões, né? A expansão da aplicação da técnica e a diversificação das disciplinas. Então, muitas áreas, inclusive a linguística, que andava com as costas voltadas, começa a olhar para aquilo, tá? Também é uma época que muitos pesquisadores mostravam alguma desilusão
patenteada, por exemplo, por Berenson. A Bardan cita Berenson na página 17, dizendo assim: análise de conteúdo como método não possui qualidades mágicas e raramente se retira se retira mais do que nela se investe de tempo, de esforço, né? E algumas vezes até menor. No final de contas, nada há que substitua as ideias brilhantes. Veja, Berenson, ele caminhou pela a sistematização, né, de contar quantos verbos aparecem, quantos desse sentido aparece e tal, aquele rigor tão forte que ele mostra, então, essa frustração, né? Que, aliás, é melhor ter umas ideias brilhantes do que ficar, porque isso não dá muito mais do que todo o esforço que ele aparece. É engraçado isso, porque mostra a evolução das ciências humanas e sociais. Ela é uma evolução relativamente lenta, né? No sentido de que a madurez, muitas vezes, precisa de contexto para que ela aconteça, né? Naquele contexto da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, de analisar os jornais, de ser objetivo, quantas vezes aparece, estou vendo aqui uma invasão nazista, de pensamentos nazistas nos jornais, então eu investia um esforço muito grande para analisar tudo isso, e depois no final o que é que eu tinha? Eu tinha que apareceu tantas vezes a palavra tal. Aí o Berenson disse assim, é muito frustrante tudo isso, né? Não só o Berenson, os outros também, a Bardan cita outros lá, também com essa frustração, tá? Bem, mas essa época, ela é marcada principalmente por esta conferência, a Allerton House Conference. Tem esse nome Allerton porque foi na cidade, em Illinois, em 1955, tá, nos Estados Unidos. E dessa conferência, depois, mais no final da década, surge o Trends and Content Analysis, que é esse livro, que é uma coletânea organizada pela Solopol, tá, e que começa a trazer novas luzes, tá? A análise de conteúdo entra, de certo modo, numa segunda juventude, diz a Bardan na página 18, tá? Eu vou selecionar aqui onde eu estou lendo para vocês me acompanhar na leitura. Acompanha comigo, tá? A análise de conteúdo entra, de certo modo, numa segunda juventude. A etnologia, a história, a psiquiatria, a psicanálise, a linguística acabam por se juntar à sociologia, à psicologia, às ciências políticas, ao jornalismo, para questionar essas técnicas e propor a sua contribuição. Veja que interessante, né? Então, nós saímos daquele âmbito muito fechado, né, da análise de conteúdo, e as outras ciências vêm tomando conta e adaptando, né, questionando as técnicas e propondo contribuições. Atenção, não sei se você está me ouvindo agora, vou até mudar aqui a câmera para falar diretamente com você. Eu não sei se você é da área de educação, sociologia, enfermagem. Acreditem, de vez em quando é bom para ir para um congresso em outra área. Né? Eu não sei se você de educação já foi num congresso na área de enfermagem. Mas o que é que eu vou fazer num congresso de enfermagem? Vai lá ver como é que eles fazem análise de conteúdo, né? Revisão sistemática da literatura, por exemplo, para falar de um outro assunto. Tem áreas disciplinares que tem um conjunto de pesquisadores, investigadores muito mais avançados em termos da técnica, da análise e tudo, por exemplo, do que outras, tá? Então nós temos muito, por exemplo, eu sou da área de didática das ciências, né, de educação em química, física, com o uso das tecnologias. Eu aprendo muito com o pessoal da área de saúde, em termos técnicos. Por exemplo, na minha opinião, os melhores trabalhos de análise sistemática da literatura é o pessoal de saúde que faz, tá? E nós, da educação em geral e de ensino de ciências e tal, precisamos aprender com eles. E outras coisas vice-versa, tá? Então, não é uma questão de guerra de áreas, né, propriamente, mas de você perceber que, nesta década, eles começaram a abrir os olhos e a questionar a técnica e a propor contribuições para todo esse processo, tá? Então, nessa década também nós temos o surgimento então de dois modelos, o modelo representacional e o instrumental. Essa discussão desses dois modelos que surgem, um conjunto de autores defendendo mais um modelo representacional e outro mais um modelo instrumental da análise de conteúdo,
ainda persiste um pouco hoje. É importante que você, principalmente você está começando, e você que não está começando, mas nunca parou para pensar em toda, só usou a técnica, orientou seus mestrandos, seus doutorandos, mas nunca parou para pensar nisso, é bom que comece a pensar um pouco. Talvez não para tomar um partido, vou usar o modelo A ou B, mas talvez a junção dos dois. Veja o que ela escreve aí num parágrafo, eu nem coloquei a página aqui, mas este é um texto que não é da Bardin, desse livro, que é um livro icônico, de 59, né, do Trends and Content Analysis, diz assim: de maneira grosseira, diz a Solapol, né, no livro, e reproduzido pela Bardin, né, de maneira grosseira, rogamo-nos o direito de dizer que representacional significa que o ponto importante no que diz respeito à comunicação, né, a entrevista, o texto que você vai analisar, né, o conteúdo, é o revelado pelo conteúdo dos itens lexicais nela presente. Os itens lexicais têm a ver com as palavras-chave, que foi o marco, né, desde o início do século XX. Lembrem disso, tá? Isto é, que algo nas palavras da mensagem permite ter indicadores válidos sem que se considerem as circunstâncias, ou seja, os contextos. Então, sendo a mensagem o que o analista observa. Então, o representacional é o que representa as palavras-chave, o texto, o que é que o texto diz. Entendeu? Agora, não tem só esse modelo, tem um modelo instrumental. Grosso modo, ela continua no mesmo parágrafo, tá? Eu separei aqui só para melhorar aqui a nossa leitura. Grosso modo, instrumental significa que o fundamental não é aquilo que a mensagem diz à primeira vista, né? Mas o que ela vincula, dados o seu contexto e as suas circunstâncias. Ou seja, nós temos uma tensão. Quando você vai fazer análise de conteúdo, você analisa o quê? Somente o que o texto diz? A palavra, olha, ele disse isso. Ou você precisa analisar o contexto? Ou você precisa das duas coisas. Né? Aí nós estamos extrapolando o que a Bardin está falando no seu livro. Tá bem? Então, é muito importante que as tensões de análise que nós temos hoje, elas já existiam na época, né? Há décadas atrás. Né? Como diria Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Tá? E é engraçado isso, que até do ponto de vista mais técnico, né, as dificuldades do passado e os conflitos ideológicos, de pensamento, se repetem hoje, tá? De uma maneira assim bem... como é que nós ainda não resolvemos essas tensões? Bem, a minha visão sobre esses dois modelos é que quando nós estamos fazendo análise de conteúdo moderna, né, com as técnicas, usando os autores, os milhões de autores que nós estamos, e não somente a Bardin, né? Embora que a Bardin seja muito boa, tá? Não tenho nada contra o uso, eu oriento meus alunos a usarem a Bardin, não há problema nenhum nisso, mas nós não podemos ignorar que a análise de conteúdo é uma ciência que está em evolução. Tanto é que eu esqueci de dizer, olha, tem poucos livros em português, tá? Com o título Análise de Conteúdo. Tem esses dois que eu destaquei aqui em cima, aqui ó, que eu estou circulando, esse e esse, que eu encontrei em e-book na Amazon, outro você só encontra como o da Bardin, você só encontra em papel mesmo, tá? Então, é importante que você expanda esse seu conhecimento e essa discussão, tá? Então, na minha visão hoje, nós precisamos ver o que a pessoa diz, num primeiro momento, tá? E depois estudar os contextos, tá? Então é a junção desses dois modelos, é claro. É claro que dependendo dos objetivos e das questões de investigação, você pode pender mais para o representacional do que para o instrumental, e mais para o instrumental do que para o representacional, dependendo das suas questões de investigação, as suas questões de pesquisa e os seus objetivos. Ou uma mistura dos dois, tá? De forma equilibrada. Isso também vai depender dos seus objetivos de pesquisa, tá? Então, nessas 2 décadas, eu tenho então um desbloqueio da análise de conteúdo, tá? Quando você começa a discutir essas questões, levantada no livro de 59 lá, não é? O Trends and Content Analysis,
você começa a desbloquear a análise de conteúdo. Tá? A exigência de objetividade torna-se menos rígida. Tá? Eu estou lendo aqui esses itens aqui, se você quiser ler junto comigo, é bom, porque você ouve e acompanha visualmente aqui. Tá? Deixa-se de confundir objetividade e cientificidade com a minúcia de análise de frequências. Tá? Eu só me preocupo com o outro extremo. Eu já, revisando artigos, né, e os autores muitas vezes submetem, né, e a gente vai avaliar, é convidado, né, de formas cegas, como vocês sabem, os chamados peer review, e muitas vezes chegam artigos que dizem análise de conteúdo. Ah, ok, muito legal. E vai para o outro extremo, entende? Então, nesta época, há um desbloqueio, né, essa necessidade de objetividade, de minúcias, de frequências relaxada, mas muitas vezes eu pego artigos que vai para outro extremo, não tem informação nenhuma. E sem informação nenhuma, o leitor fica um pouco às cegas, tá? Então tenham cuidado com isso. A análise de conteúdo ainda pretende ser rigorosa e sistemática, sem ter um freio das minúcias, das frequências, né? Quem sabe fazendo estatísticas ali muito minuciosas, mas você precisa ter uma visão geral das densidades, né? Da análise, né? E etc. Tá? Aceita-se mais favoravelmente a combinação da compreensão clínica com a contribuição da estatística, tá? Ou seja, aí você tem trabalhos menos descritivos, tá? Como, por exemplo, no início do século, né, aqueles inventários dos jornais, né, que contavam todas as palavras e descreviam exaustivamente e tal. Então, você tem uma tendência para esse desbloqueio da análise de conteúdo através de menos descrição e mais inferência, que esta inferência se realize tendo por base indicadores de frequência, ou cada vez mais assiduamente com a ajuda de indicadores combinados. Então, nessa parte de mais inferencial, não é inferência adivinhativa, né? Ao bel prazer, à adivinhação do que o pesquisador, mas tem por base indicadores de frequência, de combinação, de interseção, que depois vai ser muito mais aprimorado com o uso da informática, da tecnologia, tá? E é sobre isso que acontece na década de 60 e 70, tá? Veja que estamos aqui já na década de 70, o livro da Bardan de 77, a sua primeira edição em francês. Estamos no limiar do fechamento, né, do contributo da Bardan em termos de história. Daí em diante, nós precisamos fazer outras navegações, é isso que nós vamos fazer aqui com vocês, ou seja, extrapolar. Nós estamos revisitando o livro e expandindo e comparando com o que nós sabemos hoje, tá? Então, na década de 60 e 70, nós temos então os computadores e a semiologia entrando de forma forte. Até esse momento, nós não tínhamos de forma assim muito franca o uso dos computadores, tá? 3 fenômenos afetam a investigação e a prática de análise de conteúdo, segundo a Bardan. Eu estou enumerando aqui o que a Bardan ainda está falando, tá? Recursos aos computadores, sim, aos computadores, é verdade, tá? Embora que depois nós vamos descobrir, ela tem um capítulo mais adiante no próprio livro que ela fala um pouco das vantagens do uso do computador, mas como você vai ver a lista de vantagens, é bem interessante, né? Qualquer software mais simples hoje ultrapassa muito aquelas vantagens, tá? Interesses pelos estudos, a comunicação não verbal, tem a ver com a semiologia, a semiótica, tá? Então não é só trabalhar com o texto, agora eu quero trabalhar com imagens, com a música, não é? Sim, tem muitos livros, né, sobre análise de, não sei se eu coloquei pelo menos um aqui, ó, Multimédia Content Analysis, esse aqui, ó, que eu tô, mesmo no, aqui, ó, Multimédia Content Analysis, e análise de imagem, né, é uma coisa que a gente tem trabalhado também, já fiz algumas palestras e artigos sobre, acho que artigo eu nunca cheguei a escrever, só palestras sobre análise de comunicação não verbal, por exemplo, análise de imagem,
uma professora da educação da infância e um psicólogo podem analisar, e fazem essa análise, né, com o uso de computadores, de desenhos de crianças, e usando as técnicas que um software pode ajudar a fazer isso. Bem, como é que faz isso? Os próximos vídeos eu vou aprofundar isso, né? Como é que a gente faz análise de fotografias, de imagens, desenho de crianças que a gente escaneia, coloca no computador e com auxílio, né? Ele não faz a análise para você do software e dos computadores atuais, né? Você pode fazer. Bem, mas vamos voltar então para a década de 60 e 70, né? Permitir assimilar rapidamente quantidades de dados impossíveis de manipular manualmente e permitir testes estatísticos antes impraticáveis. O uso do computador tem consequências nas questões privilegiadas de análise de conteúdo. Eu destaquei aqui em negrito, e eu vou destacar novamente, o uso do computador tem consequências nas questões privilegiadas da análise de conteúdo. Sabe o que aconteceu? Então, muito do que era discutido antes sobre as frequências, a preocupação, que era tudo feito manualmente, o computador resolveu assim, ó, rapidamente. E isso tem consequências, tá? Sobre o que é que nós damos prioridades na nossa análise, né? Se você quiser saber quantas vezes aparece tais palavras e tal palavra, hoje em dia é muito simples, existe software muito simples, cria uma nuvem de palavras mostrando quantas vezes elas se repetem, né? Eu poderia mostrar aí o WebQDA, né, o software que eu sou autor, como é que se faz isso rapidamente, mas como nós estamos aqui muito na vibe aqui histórica, não vou sair daqui da tela, quem sabe num outro vídeo eu posso me aprofundar. Veja, os computadores, eles não fazem o trabalho, não têm inteligência artificial, ainda hoje os softwares, a maioria deles, não tem uma aplicação explícita de inteligência artificial no uso, mas estamos caminhando velozmente para isso, mas ela interfere, tá, no que o pesquisador, o investigador, não faz, e nas suas prioridades, e como ele faz, na velocidade que ele faz. Sim, se você quer resolver e acelerar de forma profunda, você precisa aprender o uso de tecnologia. Não sou eu que digo isso, é a Bardan na década de 70, tá bem? Então nós estamos falando de mais de 60 anos, tá? Esse é um trabalho icônico, tá? Esse, o General Inquiry, tá? Foi publicado este livro e outros artigos, tá? Eu vou aqui só dar um... Então, esse trabalho é um trabalho, assim... falando sobre o uso dos computadores na análise de conteúdo, tá? Por exemplo, o General Inquiry é um IBM 7090, é um programa, um sistema informático, né, um programa informático desenvolvido na Harvard em 1961, na primavera de 1961. Eu estou lendo aqui o textozinho aqui que eu tive preguiça de traduzir, tá? Peço desculpa, estou traduzindo aqui agora para vocês. Na primavera de 61, para pesquisa, para problemas de pesquisa de análise de conteúdo nas ciências comportamentais, tá? A primeira parte deste artigo descreve o sistema, né, um software, o General Inquiry, tá? E como tem sido usado durante o verão de 62. O General Inquiry, o software, foi misturado, né, com o Hunter Concept Learning, tá? É uma rotina de busca de palavras, depois você lendo o artigo você vai compreender, para produzir um método de análise automática de temas, tá? A segunda parte deste artigo discute o racional por trás do desenvolvimento de alguns sinais recentes e o seu futuro promissor, né? E as promessas futuras. Veja, estamos falando... Eu trouxe esse negócio aqui, mas quase curiosidade histórica, né? Estamos falando de algo, de um software. Depois a gente vai ver que eles fazem dicionários de palavras-chave e tal. Algo que qualquer software mais simples hoje consegue fazer, inclusive, o que eles faziam naquela época, e muito mais rápido e tal. Só que aconteceu um fenômeno com isso, não é? Esse fenômeno
libertou os pesquisadores de algumas preocupações que eles tinham antes, que agora eles não têm. Tá? Ó, vê o que a Bardan fala. Contudo, a adaptação da análise de conteúdo ao computador, ou vice-versa, não cobre a totalidade dos trabalhos desta escola, né? Annenberg School Conference, e de outros pesquisadores. No plano metodológico e teórico, alguns temas de reflexão abordados em 1955, no Allerton House Conference, continuam a suscitar estudos. A questão da inferência, né? Devido às características do conteúdo das causas dos efeitos da mensagem, a formalização de sistemas de categoria, padrões, né? E a necessidade de normas ou de critérios de comparação exteriores ao núcleo teórico torna-se um novo centro de interesse. Então, o que era centro de interesse antes dessa época era o rigor e a sistematização das frequências das palavras e tal. Com o computador isso foi resolvido, tá? E aí começa a surgir novos problemas. Como é que eu tiro mais suco dessa laranja, né? Para evitar aquela frustração da década anterior. Tá? Agora o computador faz aquilo que eu fazia manualmente e agora? Acabou a festa, né? Em contrapartida, os problemas de sistemas de enumeração e de análise de unidade no centro da discussão em 1955 despertam muito menor interesse, ou, devido ao uso do computador, são pelo menos equacionados de forma diferente. Então, é claro, né, eu li esse último parágrafo aqui, mostrando que o computador modificou como os pesquisadores, né, os analisadores que usavam a técnica de análise de conteúdo, centravam as suas preocupações, porque o computador resolveu muitas daquelas preocupações do passado. E agora eles olham de forma diferente, tá? De forma diferente para as prioridades da análise, tá? É muito importante que vocês possam perceber que os computadores, eles interferem sim. E, naturalmente, eles começam a se interessar não só pelo texto, mas principalmente vindo da semiologia, da linguística. A linguística começa a se envolver, tá? No estudo dos sistemas e símbolos não linguísticos que eram ignorados, né, inexplorados até então. Tá? Então, o território semiótico mal definido, invasor, né, como a Bardan fala, mas portador de um novo dinamismo, vem por meio dos seus novos objetos estranhos à análise de conteúdo até então. Que objetos estranhos eram estes? Eram objetos que eram fundamentais para a semiologia, né? Que é a imagem, né? A tipografia, a música. Então, o que a gente já poderia chamar de dados não numéricos e não estruturados. Então, mostrando uma panóplia mais completa de tudo o que hoje nós pensamos que seja dados não numéricos e não estruturados, para não dizer dados qualitativos, tá? Por quê? Porque os dados em si, eles não são qualitativos ou quantitativos. O mesmo texto, eu posso fazer uma frequência e fazer estatística disso. Aliás, como se fazia, né? No início do século XX, né? Eu fazia estatística com a contagem das palavras e fazia grandes estatísticas com isso. Mas eu estou indo para mais adiante. Eu não quero ver só o texto, eu quero ver imagens, som, interações, filmes cada vez mais fácil, né, no dia de hoje. Então veja, isso não é uma coisa nova, tá? Os pesquisadores já pensam nisso desde muito tempo. Claro que quando a gente entra na próxima década, e aí a gente está falando aqui depois da Bardan, o livro da Bardan termina aqui, naturalmente, né? Como é que ela ia escrever sobre a década de 90, né? Se o livro dela é de 1977. Então, aqui nós vamos dar uma extrapoladazinha. Como é que seria a continuação deste capítulo aqui na Bardan? Claro que a gente tem que ir atrás de outras fontes, de outros estudos, como o estudo nem sei pronunciar isso direito, Neuendorf, tá? É alemão, eu acho. The Content Analysis Guidebook, tá? Ele tem um capítulo 2 do seu livro. Essa é a primeira edição, tá? Que vai até 1900 e ele faz um estudo do crescimento e popularização da análise de conteúdo, tá? Como ferramenta, em 3 bases de dados, tá?
no ProQuest Digital Dissertations, no PsychoInfo e no The Social Science Citation Index. Isso na sua primeira edição, mostrando o crescimento, tá? Cada pontozinho aqui no eixo do X é um ano diferente. Você sai aqui de números muito pequenos, abaixo de uma dezena, tá? Para números aqui em 1900 e na década de 80, em 400 e tal. Bem, mas na segunda edição do livro, que é esse aqui, que eu estou chamando a atenção, que vai até 2014, com mais base de dados, tá? O Kimberlin, que é o primeiro nome desse segundo nome que eu não sei pronunciar, Kimberlin, ele então mostra esse crescimento quase exponencial, tá? Essa linha aqui mais alta de todas é a linha que mais cresceu em todo, que foi da base de dados do Social Science Citation Index, tá? Então, no Social Science Citation Index, nós temos aqui quase mais de 2.000, né? Ali, o topo ali está 2.200, mais de 2.000 publicações com análise de conteúdo por ano, né? Isso, dados até 2014. Veja, então você tem uma explosão e na década de 80 começa a surgir então os softwares de análise qualitativa e aí você tem a combinação década de 80 e 90 com a proliferação dos PCs, né? Dos personal computer, né? Agora as universidades, os pesquisadores e aí as escolas começam a ter computadores. Claro que isso começa a interferir na maneira como você analisa, como você leva em consideração. Bem, eu fiz aqui um apanhado muito geral para mostrar, porque essa é uma linha que eu defendo muito, sobre o uso sábio, né? Porque o software, o computador, ele não substitui o ser humano, né? O analisador, a inteligência do pesquisador, que sabe questionar, que sabe observar e etc. Mas ele acelera o processo, ele aprofunda o processo de análise. E eu fiz aqui algumas datas, 1966, o The General Inquiry, nós já falamos sobre ele, tá? Que ajuda a análise de texto. Em 84, nós temos um dos softwares que ainda existe, tá? Ainda, você pode comprar o Ethnography, que é da década de 80. Na década de 80 também surge o Nudist, tá? Eu usei o Nudist, porque era o que tinha na época, lá na minha universidade, lá na Universidade de Aveiro, em Portugal, o Non-Numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing, né? Então, a sigla, né? É o software do pesquisador pelado, né? Nudist, né? Que depois evoluiu para o NVivo. Eu fui formador do NVivo durante 10 anos, mais de 10 anos lá na Universidade de Aveiro. Tinha muitos anos que eu era o único formador, o único que dava formação lá. Depois surgiram outros colegas e tal, ainda bem, né? Que a demanda era tão grande. Então, há mais de 20 anos que eu uso, então, NVivo e etc. Depois de 91 surge o Atlas, tá? Que começa a integrar... aliás, quando o Nudist surgiu, ele surgiu como o software para a Ground Theory, né? A teoria fundamentada. E depois surgiram outros softwares, eu poderia ter colocado muito mais, mas eu não vou alongar muito mais esse vídeo, né? Que já vai bem grande. O objetivo era não passar de 1 hora, já estamos quase nisso. Em 2004, o NVivo faz uma síntese de alguns dos softwares anteriores, com características marcantes. Só lembrando que o Nudist trabalhava só texto, tá? Uma das discussões muito fortes que existia na época, foi resolvido com os computadores, é definir a unidade de texto, tá? Eu me lembro bem, naquela época, eu comecei a usar o N5, tá? Era a versão, né? N1, N2, N3, N4, era o Nudist 1, Nudist 2, eu comecei a usar a versão 5, né? Lá pelos anos 2000, e era trabalhando só texto. Você definia 3 tipos de unidade do texto: a linha, o número de caracteres, a frase de um ponto a outro ponto, ou o parágrafo, né? Então você definia, antes de fazer upload, né, colocar a sua entrevista lá, o seu texto, só trabalhava com texto, lá dentro você tinha que dizer, a unidade de texto aqui
é a frase, é 70 caracteres, 80, 120 caracteres. Então, eram unidades que você codificava depois assim. Claro, com a evolução, e isso foi completamente ignorado. Era uma limitação técnica na época que foi superada com o NVivo, tá? E com a tecla InVivo, não confundir NVivo, que é o software dessa empresa australiana, com InVivo, que é uma técnica de codificação, uma das etapas, por exemplo, da teoria fundamentada. Bem, mas a gente já está falando de teoria fundamentada e não de análise de conteúdo, né? Veja, isso tudo tem um impacto muito grande na análise de conteúdo. Deixa eu falar aqui do WebQDA, que eu sou um dos autores do WebQDA. Em 2009, tá? Surge então o projeto WebQDA lá na Universidade de Aveiro, comigo, convidei mais 2 colegas, o Pedro Costa e o professor Antônio Moreira, são os autores do WebQDA, em parceria com empresas e tal, com apoio da universidade. Nós conseguimos então desenvolver em 2010, sai o software, o primeiro online, e que trabalha texto, imagem, vídeo, tá? O Deduze mais ou menos surge nessa época também, mas só trabalha texto na sua primeira versão. Nossa primeira versão já trabalhava imagem, vídeo, etc. Tá? E ainda hoje, né, 2010, nós estamos em 2022, veja quantos anos esse software continua aí existindo e servindo à comunidade. Veja, a análise de conteúdo ela é muito beneficiada com esses sistemas, mas existem muito mais coisas a serem desenvolvidas, tá? Eu poderia ter falado muito outras coisas mais. Mas eu queria deixar aqui um gostinho para um próximo vídeo. Votem aí, por favor, aí nos comentários, qual dessas perguntas você gostaria que eu comentasse num próximo vídeo. Quais os mitos da análise de conteúdo? Existem muitos mitos, né, da análise de conteúdo. Eu conheço pelo menos uns 4 ou 5. A gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, tá? Será que a análise de conteúdo qualitativa, lembra-se que no início a análise de conteúdo era muito quantitativa, né? Vai funcionar no meu trabalho? Como tomo esta decisão? Então nós temos aí basicamente 2 perguntas, né? Vamos separá-la aqui em 2 perguntas. A primeira é quais são os mitos, não é? Da análise de conteúdo. E a segunda seria como é que eu tomo essa decisão de fazer análise ou não no meu trabalho, né? Será que vai funcionar aqui no meu projeto ou não? Bem, coloca aí nos comentários o que você achou, dá o feedback pra gente poder melhorar. Foi muito teórico, muito pesado, poderia ser mais levezinho. Bem, eu andei olhando pela internet muitos vídeos sobre análise de conteúdo. Eu percebi que alguns deles vão logo ao ponto, entram logo na terceira parte, né? Segunda parte, terceira parte do livro da Bardan. Mas eu resolvi fazer um desafio a mim mesmo e a você, acompanhar comigo, fazer uma leitura capítulo a capítulo, expandindo o que a Bardan disse. Escreveu na década de 70. Está na hora, né? Está na hora, mais do que na hora. Muito obrigado pela sua atenção. Fico, então, aguardando o seu feedback sobre, claro, o próximo capítulo. Vamos gravar em breve, né? O capítulo 2 do livro da Bardan. Mas antes disso, podemos fazer outros vídeos, né? Se vocês votarem aí e disserem, não, queremos um aqui sobre os mitos da análise de conteúdo. Alguns desses mitos travam a análise, tá? Ou sobre como é que eu decido se no meu trabalho vai ter análise de conteúdo ou não. Fico aguardando então o teu feedback. Muito obrigado pela tua atenção e um abraço e até a próxima.